Marcos, capítulo 5, versículo 22. Meu amigo aí do teclado, pode vindo comigo. Daquele jeito que você já sabe. Eu tô branda, você brando tá. Eu tô doida, você doido fica. Naquela sintonia nossa. E o baterista também fica à vontade para ficar atacado a hora que quiser. Tá bom? Glória a Deus. Diz assim o texto. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Qual era o nome dele? O qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está para morrer. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Preste muita atenção no versículo 24. Pelo que Jesus foi com ele. Fala comigo para você não esquecer. Diga assim: e Jesus foi com ele. Isso, diga de novo: e Jesus foi com ele. Pronto. E grande multidão o seguia, comprimindo. A multidão está seguindo, a multidão está apertando. Entenda isso aqui. Mas Jesus está indo com quem? Com quem? O ele aqui é quem? Pronto. E a multidão ia seguindo e comprimindo. Aí no meio desse caminho nós vamos pular do versículo 25. Vamos pular o versículo 25 e vamos até o 35. Vamos direto para o 35. O que acontece, Camila, do 25 ao 34? Você já sabe. O que acontece do 24 ao 35? Aquela mulher do fluxo de sangue. Deixa eu ver se você conhece mesmo. Quantos anos ela estava hemorrágica? E ela foi curada como? Olha que igreja, hein? Ela tocou na orla das vestes de Jesus, ouvindo que ele estava passando por ali, porque dizia consigo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei. Aí passando ali no meio do caminho, ela se estica e no uso da fé, ela toca na orla das vestes de Jesus e imediatamente ela vai ser o quê? Só que no meio disso tudo, Jesus, na verdade, não foi ali prioritariamente para curar essa mulher. Ela que encontrou ele no caminho, sim ou não? Sim ou não? Jesus estava andando ali para ir para onde? Para chegar onde? Para curar quem? Pronto. Aí no versículo 35, Jesus estava terminando de despedir aquela mulher do fluxo de sangue que agora havia sido curada. E aí ele estava dizendo para ela: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse mal. Aí o verso 35 volta para Jairo. Estando ele ainda falando, ou seja, estando Jesus ainda liberando aquelas palavras, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Em outras versões vai estar uma pergunta: por que ainda incomodas o mestre? Agora veja, estão perguntando isso para quem? Ou estão falando, isso para quem? Para quem? Essas pessoas que vieram estão vindo da casa de quem? Para dar a notícia para quem? E qual é a notícia? E o que significa não importune mais o mestre? Não incomoda, já era, não é isso? Pode parar de pedir, pode parar de interceder, não precisa mais levar ele lá, não é isso? Porque a menina já está. Então vou te perguntar uma última vez para prosseguir o texto. Essas palavras vão falar para quem? Para quem? Porque as pessoas que estão vindo trazer essa notícia estão vindo da casa de quem? Para avisar isso para quem? Olha para o verso 36. Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, responda com inteligência: foram falar com Jesus ou com Jairo? Mas quem ouviu? Aleluia. Tendo Jesus ouvido estas palavras, disse, agora olha que interessante, ele não só ouviu, ele também respondeu. Ele disse. É a última vez, eu prometo, eu não vou perguntar mais. Mas estavam falando com ele. Estavam falando com quem? Mas quem respondeu?
Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, vem aqui a terceira coisa e eu vou terminar a leitura, prometo. Jesus vai responder, mas vai responder aqueles que trouxeram a notícia? Isso aí, você está acompanhando o texto. Ó, disse ao principal da sinagoga. Quem é o principal da sinagoga? Então Jesus ouve o que os outros estão dizendo e perguntando para Jairo. E quem ouve é Jesus e quem responde mas não responde para quem está perguntando. Jesus vai responder para quem estava buscando. Quem era que estava buscando? Quem era que estava intercedendo? Quem era que precisava de um milagre? Quem foi que rompeu a multidão? Jesus não vai responder os que estão indagando, os que estão questionando. Jesus não vai encaminhar mensagem de WhatsApp, print de tela, está entendendo? Jesus não vai falar com quem quer saber, Jesus só vai responder quem foi buscar. Aí Jesus vai falar diretamente com Jairo, vamos ver o que ele vai dizer. Disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Somente creia. O que é crer? O que é crer? É ter fé, é ou não é? Então vamos lá, o que é ter fé? A Bíblia diz que a fé é a expectativa das coisas que se não, certeza das que eu ainda estou esperando. Então olha o que Jesus está dizendo para Jairo. Não temas, continue criando expectativa. Não temas, continue acreditando que você está levando para sua casa a solução que você veio buscar. O Jesus que Jairo foi buscar tinha poder só para curar doenças ou para ressuscitar mortos também? Tanto tinha e tanto Jairo disso também sabia, que olha o que ele disse: rogo-te que vá à minha casa, que imponha as mãos sobre a minha filha para que ela sare e ela viva. É claro que na cabeça dele ele pensava, ela está num quadro de enfermidade, então se ele tocar, a minha menina vai poder dar continuidade à sua vida. Só que Jesus é a própria vida. Jesus tem tanta vida e ele é a própria vida, que quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, para não transgredir contra a lei que não permitia alguém na condição dele tocar no corpo de um morto, e era o caso do filho da viúva de Naim, ele não tocou no defunto. Você lembra? Ele tocou no quê? O que é o esquife? A maca, o caixão, o lugar que transportava o menino que estava morto. Ele tem tanta vida, que ele pega um objeto inanimado e faz ele se tornar canal de transporte. Alguém está entendendo o que é que Deus está falando? Porque a vida passa por onde ele passar. A vida toca onde ele toca. A vida entra onde ele entra. O que você acredita que faz a sua casa ser abençoada? Vivendo agora no tempo da graça, haja vista que somos ministrados e também ministros do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo dizer? O Senhor não está em carne em nosso meio, Ele está sentado à destra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas quando eu venho para cá, uma vez debaixo da sua palavra, uma vez ministrado pela sua presença, eu também me torno o transporte daquilo que Ele quer levar para minha casa. Quando eu piso na minha casa é abençoada. Quando eu deito na minha cama é abençoada. Quando eu imponho as mãos sobre o meu armário e eu digo, não vai faltar a farinha da panela e o azeite da botija, Ele passa por mim, Ele passa pelas minhas mãos, Ele passa pela minha boca, Ele passa pela minha voz, Ele passa
passa pelos meus pés. Aonde eu pisar, Ele também pisa. Aonde eu tocar, Ele também toca. Então veja, se Ele é capaz de transmitir vida através de um objeto inanimado, o que é que Ele não pode fazer com a nossa vida? Ele disse isso para a samaritana. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha o que ele vai dizer: pelo contrário, brota-se-á nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. O que Jairo estava transportando do lado de fora do corpo, a companhia de Jesus, você está transportando do lado de dentro, na companhia do Espírito Santo. E o que Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer é: não desista de chegar aonde você convidou o Espírito Santo para ir, porque Ele vai completar a obra que você foi pedir lá no início. Lá no início. Deus trouxe gente aqui nessa noite, e o que Ele está dizendo é: lembra do que tu me pediu lá no início. Lembra do que você queria que eu fizesse lá no início. O que Jairo queria lá no início? Senhor, rogo-te que entres em minha casa. Ele pediu que entres em minha casa. Segunda coisa, que toques na minha filha, que imponhas a tua mão sobre a minha filha. Olha o que ele sabia. Ele sabia que se Jesus entrasse e se Jesus tocasse, ela viveria. Então, se ela morreu agora ou não, já não faz diferença. Por quê? Porque a soma do milagre continua a mesma. Eu quero que entre e eu quero que toque. Agora, o que vai acontecer depois disso é resultado que a entrada dele e o toque dele pode promover, não importa a situação. Você tem que compreender isso. Às vezes Jesus vai alterar o resultado que você esperava, mas Ele não vai alterar para pior, Ele vai alterar para melhor. Camille, quando é que Ele faz isso? Quando Ele entra na minha casa? Não. Ele faz isso quando você ainda tem expectativa de que Ele vai fazer exatamente como você pediu. Vou te dar um exemplo. João capítulo de número 11. Antes da morte de Lázaro, Marta havia mandado um recado para ele: olha, teu amigo Lázaro, a quem tanto amas, está... Não. Isso aí. Muito enfermo, muito doente. É parecido com a situação de Jairo. Qual é a expectativa de Marta e Maria? Chama ele antes de morrer. Jesus vai receber esse recado em tempo hábil, quando Lázaro de fato ainda estava somente enfermo. Só que ele pega o bilhete, abre o bilhete, lê o bilhete e fica no mesmo lugar. Porque a expectativa de Marta e Maria era curar um doente. A expectativa de Jesus era ressuscitar um. Então Jesus permitiu, no processo da busca, aquilo que estava ruim no começo, no meio, ficar ainda pior. Tem coisa que só está piorando na tua vida. Olha para mim. Não é porque Deus está te castigando. Não é porque Deus não está ouvindo sua oração. Camila, parece que quanto mais eu oro, mais ele bebe. Camila, parece que quanto mais eu oro, mais ela fuma. Camila, parece que quanto mais eu oro, mais oprimido ele fica. E o Senhor está dizendo: porque tu querias que eu fizesse algo de acordo com a tua expectativa. Mas e se eu te disser que a minha expectativa é ainda maior do que a tua? Então eu vou permitir, temporariamente, algumas coisas que você me pedia, que você queria, que já não estavam boas, eu vou permitir temporariamente com que elas fiquem, para que meu nome seja ainda mais glorificado. Vem para cá, vamos falar a verdade. Qual é o testemunho mais impactante? Jesus curou Lázaro ou Jesus ressuscitou um homem? O testemunho de Lázaro impactou e foi uma das maiores molas propulsoras para deixar claro para aquela sociedade que Jesus era o Filho do Deus vivo.
Eles saíram daquele milagre e passaram a testemunhar o que Jesus havia feito na vida de Lázaro, dizendo assim: poderia alguém que não é filho de Deus fazer o que ele faz? Ressuscitar mortos? Vai ouvindo aí. Agora ele quer glorificar o nome dele de novo. Então veja, existem coisas na sua vida que você ama muito, mas Deus consegue amá-las mais. Vou falar de novo. Existem coisas na sua vida que você as ama muito, mas Deus consegue amá-las ainda mais. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Tem coisa que você intercede pelo amor que você tem, e Deus aceita a sua intercessão, seu rogo, sua súplica, seu pedido, e Ele vai fazer o que você pediu, mas de um jeito que você não imaginava. Aparentemente esse jeito é pior, mas na verdade esse jeito é melhor. O nome dele será mais altamente glorificado. Agora, a pergunta que o Espírito Santo me manda fazer aqui às Déboras nessa noite é: sua vida é só sua mesmo? Ou eu posso glorificar meu nome através dela? Posso usar um pouco da sua dor, posso usar um pouco do seu sofrimento, eu posso passar pelas lágrimas dos teus olhos quando você chora? Eu posso passar pela sua boca quando você está intercedendo e pedindo por alguém que você ama, mas você pode fazer esse pedido para a glória do meu nome? Quem está compreendendo o que o Espírito de Deus está dizendo aqui? Jairo foi pedir pela filha dele porque ele a amava muito. Ele foi pedir a Jesus, e isso envolve muita renúncia, porque ele era o principal da sinagoga, e as sinagogas já haviam deliberado um edito que todo aquele que confessasse ou professasse que Jesus era o Filho de Deus deveria ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga não é trocar de igreja, ok? Ser expulso da sinagoga não é mudar de denominação, ok? Ser expulso da sinagoga é ser completamente extirpado dentro daquela sociedade, porque a sinagoga não é um exemplo de uma religião, mas de uma cultura que falava muito mais do que das portas da sinagoga. A religião do judeu, entenda, em tese, ela é étnica. Um judeu não se converte judeu, ele nasce judeu e para sempre assim será. Dentro daquela cultura, nascer judeu te impele a pertencer a uma sinagoga. Se você não pertence a uma sinagoga, você é como se nem fosse considerado um judeu dentro daquela cultura, sobretudo se você fosse alguém como Jairo, o principal da sinagoga. Jairo obviamente já cria que Jesus era o Filho de Deus, mas ele sabia que a sua confissão a isso tiraria dele não só privilégios, mas também cadeira, posto, reconhecimento. Ele perderia negócios, ele perderia respeito social. Irmãos, eu estou falando de alguém ter dinheiro para ir na padaria comprar pão e o padeiro não vender. Não porque ele não tem dinheiro, mas porque não reconhece ele como uma pessoa para se socializar. Era esse o edito que tinha saído das sinagogas. Só que agora ele compreende que ele precisa estar aos pés. E eu posso lhe dizer, ele era o principal da sinagoga, mas essa foi a primeira vez que ele conseguiu chegar no lugar mais alto que um homem pode estar: aos pés do Senhor. O texto diz que chegando-se a Jesus, ele foi e prostrou-se aos pés. Complete aí. Chegando-se a Jesus para rogar pela sua filha, ele prostrou-se aos. Não importa quantos seguidores você tem na internet, não importa quantos patrocinados você assina, não importa quanto a tua empresa, seja microempreendedor, nanoempreendedor ou big empresário, possa faturar ou emitir de nota fiscal ou imposto ao longo de um mês ou um ano. Deus nos trouxe aqui, Ele está dizendo: o lugar mais alto que um homem chega é quando ele tem capacidade de se prostrar ante aos pés do seu Senhor. Quando Jairo faz isso, ele vai colocar de lado tudo aquilo que dividia seu coração e vai reconhecer o senhorio de Cristo, compreendendo que a vida da sua filha é mais importante do que seus cargos, a vida da sua filha é mais importante do que os seus contratos de trabalho, a vida da sua filha é mais importante do que o status social, a vida da sua filha é mais importante do que a opinião pública, a vida da sua filha é mais importante do que o algoritmo do Instagram
deseja produzir para Ele. A vida da sua filha estava agora indo para as mãos de Jesus. Mas ó Camila, você disse que Jairo chegou e foi aos pés. Está escrito, você viu comigo, ele chegou e foi aos. Só que logo em seguida ele disse: rogo-te que entres em minha casa e imponhas as. Deus está dizendo: quer ver minha mão agir? Não busque minha mão. Quem buscar minha mão, pouco terá ou verá. Mas se buscar os meus pés, eu estou falando de adoração sincera. Eu não estou falando de oportunismo. Eu estou falando de busca com compaixão. Eu estou falando sobre motivos de oração reais. Eu estou falando sobre pessoas que intercedem em amor para ter as mãos. Jairo se colocou aos. Deus está dando esse método aqui hoje de intercessão para alguém. Ele está dizendo: comece pelos pés e deixa que eu te estendo a mão. Busque em adoração, em humilhação. Aí ele chamou Jesus. Jesus, vem comigo. Reconheceu o senhorio de Cristo ali. Confissão pública de fé. Jesus disse: eu vou. E foi com ele. Você repetiu comigo 3 vezes. Jesus foi com ele. Diga comigo: e foi com ele. E foi com ele. Gente, imagina você sair de casa para buscar uma resposta que o remédio não pode dar, o médico não pode dar, o laudo já é negativo, e de repente você está andando do teu lado com a solução. E a solução está dizendo para você: eu vou contigo. Imagina o médico dizendo para você: ó, vai ter que fazer quimioterapia 3 meses. E imagina Jesus dizendo: eu vou contigo. Alguém está entendendo? Imagine você dizendo: meu marido quer divorciar, Camila, e eu vou fazer uma campanha de 3 meses. Que horas vai ser? 3 horas da manhã. Quem vem contigo? A Maria não veio, a Joana não veio, a Suzana não veio. Aí Jesus acorda às 3 horas da manhã, na verdade não dorme. E quando você chega ele diz: estou te esperando. Por quê? Vou fazer a campanha contigo. Imagina você dizendo assim: se eu jejuar, eu sei que o céu vai se mover. Imagine Jesus dizendo: vou estar contigo, vou jejuar contigo, vou dormir contigo, vou acordar contigo, vou almoçar contigo. Imagine ter a sensação de precisar de uma resposta que só Deus pode dar. Imagine ter que levantar muito cedo e pegar o ônibus de madrugada, sair no ponto quando ainda é escuro. Às vezes nem teu marido te leva no ponto, mas todos os dias de madrugada, Jesus levanta e diz: eu vou contigo. Ele pega o ônibus contigo, o aplicativo contigo. Imagine o privilégio. Imagine você chegar em casa nervosa e dizer assim: eita, semana que vem eu vou ter oportunidade no culto, falaram que eu vou trazer uma saudação. Aí você diz: eu estou tão nervosa, Jesus, vai comigo. Aí quando tu pega o microfone, Deus sapeca em 5 minutos de saudação. Aí você diz: pensa, o que está acontecendo? E ele está dizendo: ora, eu não falei que eu vinha contigo? Quem aqui já viu pessoas que não cantavam nada? E vieram e na hora que seguraram o microfone, eu sou uma delas. Quantas vezes eu era escalada para fazer o solo no hino das irmãs? Meu Deus do céu, eu passava mais tempo orando, dizendo: Jesus vai comigo, do que ensaiando. Porque meu temor era tão grande, que eu só dizia: Jesus vai comigo, Jesus vai comigo. Já meu irmão, na primeira estrofe, antes do refrão chegar, aquele estouro de glória, que ninguém se preocupa mais com teu timbre vocal, se tu está em ré maior, em mi, em fá sustenido, ninguém está nem aí. Eu dizia: Jesus foi muito bom. Aí alguém olhava e dizia: Deus foi contigo, hein? Fomos aqui tremendamente ministrados por uma cantora brilhante, Euridice, mulher de Deus. Irmãos, é lindo, mas o que mais nos deixa extasiados com a glória não é o timbre da voz. É maravilhoso sim, canta muito sim, mas é a gente olhar e ficar dizendo: Deus é com ela. Ah lá, Jesus veio com ela. Jesus está dizendo: não se abata no translado. O translado, o que é o translado? O caminho que Jesus vai fazer com você até que Ele promova o resultado que você deseja, às vezes é longo demais mesmo não sendo.
Porque os processos e os reveses do caminho vão fazer de tudo para você desacreditar na efetividade da companhia dele. Se Jesus é comigo, por que ele ainda não chegou na minha casa? Se Jesus é comigo, por que ainda não curou minha filha? Veja, pelo contrário, olha isso. Enquanto ele está indo com Jesus para a casa dele, primeiro de tudo, uma mulher toca na orla das vestes de Jesus e recebe imediatamente uma cura, causando um alvoroço e fazendo Jesus permanecer mais tempo naquele lugar. E ele tinha urgência, Jairo tinha urgência, sim ou não? Existem coisas que acontecem no meio do caminho, que são totalmente diferentes da expectativa que você colocou no começo. E é por isso que muita gente desiste do que pediu e do que queria lá no começo. Não é porque não quer mais, mas é porque o que aconteceu no meio te abateu. O que aconteceu no meio te entristeceu. O que aconteceu no meio te tirou o tino. Mas preste atenção, quando ele foi lá pedir ajuda de Jesus e Jesus disse que ia com ele, Jesus está deixando claro: eu vou com você até o fim, entende? Eu vou entrar na sua casa. Você me pediu para tocar na sua filha, eu vou tocar na tua filha. Não interessa se ela está morta ou está viva. Você me pediu para tocar, eu vou tocar na sua filha. Agora, o que vai acontecer no meio vai fazer de tudo para você perder a expectativa na solução que está com você, na solução da pessoa de Jesus. E foi isso que foram fazer com Jairo. Primeira coisa, ele viu alguém ser curado antes dele. Detalhe, você sabe, eu amo a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela é incrível porque ela não pediu e recebeu. A mulher do fluxo de sangue pediu para ser curada? Pediu não. O texto diz que ela foi lá, tocou na orla das vestes de Jesus, e se ele não chama ela de volta, ela ia embora. Pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Se Jesus não falasse, quem me tocou, ela tinha ido embora, não tinha dado nem tchau. Vergonhada, preocupada, enfim. Jesus curou, e Jesus está ali falando com ela: filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser livre do teu mal. Olha aqui para mim. Tem uma maneira de você corrigir a tua expectativa no meio, independente de quão difícil estejam as coisas na tua casa, na tua vida emocional, na tua vida financeira. Como? Se alegrando no milagre de quem já recebeu na tua frente. O problema é que a gente está tão focado na nossa luta que não percebe que o milagre de quem recebeu vitória na nossa frente não deveria nos enraivecer, nos desanimar, mas deveria nos dizer: mano, o que o nordestino diria de pronto? Oxi! Tocou na orla da veste do homem, enquanto ele estava andando aqui comigo, não pediu nada, e dá cura. O que ele tinha que pensar? E eu quero crer que ele pensou: se o vestido dele fez isso, se sem pedir ela recebeu, imagina quando ele entrar na minha casa, imagina quando ele fizer o que eu pedi, imagina quando ele impor as mãos sobre a minha filha. O Senhor está dizendo: o que você está vendo acontecer na vida dos outros, antes de acontecer na tua, não é para te entristecer, é para te motivar, é para dizer: olha o que eu fiz na vida dele, olha o que eu fiz na vida dela, e te prepara porque eu vou fazer algo maior na tua. Levanta a tua expectativa, aumente a sua fé. Alguém não está recebendo primeiro para você ficar magoadinha. Vou aproveitar que a igreja é liberta e olho para quem está do teu lado e diz: se liberta. Liberta, minha filha, liberta. Olha, tu viu? Tu está pedindo essa porta de emprego um tempão. Aquela menina que chegou na igreja 3 meses, garota, Deus abriu uma porta para ela e o currículo dela não é nem igual ao teu, hein? Aí você, agora tu vê, na hora, ô Jeová. E o Senhor está dizendo: não era para você sair assim do culto, era para você dizer: se com 3 meses Ele fez isso por ela, o que Ele não está fazendo nesse 1 ano por mim? O que Ele está planejando? Ele está planejando algo muito grande. Se com 3 meses Ele abre porta, o que Ele não está preparando para esses 10 anos de espera?
É assim que você tem que pensar, menina. Se liberta! Eliseu. Quem lembra do profeta Eliseu? Aquele que andava com Elias. Quem lembra de Elias? Profeta Elias. Quem lembra de Elias? Levanta a mão. Pronto. Eliseu, que andava com ele, disse assim para ele: eu quero que haja porção dobrada. Eita, se tem um homem ousado, esse homem foi. Irmãos, Elias era... Esquece. Elias não confundia o inimigo não, deixava ele tonto. Aí olha o que Eliseu vai dizer. Elias disse assim: pede-me o que queres antes que eu seja tomado de ti. Ele disse, sem titubear, eu quero que haja porção dobrada do poder, da virtude que está sobre você. Rapaz, eu não sei nem se ele tinha perna para aguentar isso não. E Elias também não sabia. E Elias respondeu assim: se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim será. Assim será o quê? Do jeito que você me pediu. Agora, se tu não me vires, não será. Tendo dito isso, redemoinho, Elias é tomado. Eliseu fica apavorado. Preste atenção. Quando Elias é tomado, Eliseu fica como? Apavorado. A palavra é essa. Ele fica como? Apavorado. Ele tem pavor, espanto de morte. Meu pai é o tipo de expressão que o judeu usa quando acredita que vai morrer. Então ele está como? Elias foi tomado e Eliseu está como? Abre essa boca, senão você vai dormir. Você está achando o quê? Que é espírito aqui desde 2 horas da tarde? Não, é vaso de barro. Se liga, se esforça. Não espiritualiza o que você tem que materializar. Vai pra cima, catuca essa irmã aí na costela dela e diz: vai pra cima. Tô aqui desde 2 horas. Fala pra ela, não vou terminar feio não, vou terminar bonito. Eu tô aqui desde 7 horas da manhã queimando lenha. Eu vou sair daqui debaixo de glória a Deus e de aleluia. Olha pra ela e diz: faz bonito. Fala pra ela, não faz vergonha do meu lado não. Escute. Quando Elias foi tomado, Eliseu ficou apavorado. Então complete aí. Quando Elias foi tomado, Eliseu ficou. Olha o que Elias disse para ele: você só vai ter o que você me pediu se você aguentar ver. Quem lembra? Ver o que vai acontecer agora. E ele ficou apavorado com a visão. A visão era grande, ele ficou com medo. Meu pai, olha ele todo confuso. Carros de Israel e seus cavaleiros. Está entendendo nada, irmão. Ele está apavorado, ele está vendo que ele nunca viu. Aí quando ele tem essa visão, quando ele tem essa dimensão, ele aguentou o que ele viu. Podia ter desmaiado, podia ter sido arrebatado, mas ele aguentou firme. Porque Eliseu falou que ele só ia receber se ele aguentasse. Vem para você entender esse mistério. Ele só ia receber se ele aguentasse. Desculpa, mas eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tem coisa que você quer e Deus vai te dar 2 vezes mais, mas você não aceita o que Deus já deu para o outro. É forte ou não é? E detalhe, vamos aqui para uma segunda aplicação que cabe. Ele não viu Elias cair, ele viu Elias. Você prova que está preparado para receber quando aguenta ver o outro. Aí ele estava pronto, recebeu 2 vezes mais. É só uma aplicação para a gente entender. Volta para Jairo. A mulher foi tocada, a mulher tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Uma pessoa que não está compreendendo o que é manter a expectativa na trajetória da busca, ficaria invejado. O que essa imunda está fazendo aqui? Mas Jairo fica como? Quietinho. Eu tenho para mim. Eu não posso afirmar o que a Bíblia não diz, mas diante do que eu leio, tenho para mim. Que ele viu o que aconteceu e deve ter pensado: se ele fez isso aqui no meio da rua, só com uma mulher que tocou e não pediu nada, eu imagino o coração dele acelerando, dizendo: tomara que eu chegue logo em casa, tomara que ele chegue logo em casa, vamos embora logo para casa. É o que eu imagino. Agora, olha que coisa interessante, eu prometo, esse é o último tópico. Olha que coisa interessante. Quando ele tem tudo para a sua expectativa ser elevada, diante do que acabou de acontecer na vida da mulher que era hemorrágica, chegam as más notícias.
Perceba como o mundo, perceba como as circunstâncias estão sempre militando para você baixar as expectativas do que você desejou, para você diminuir a proporção das orações que você fez, para você não acreditar mais que vai ser tão grande quanto você queria que fosse. Vou falar bem rasgado, que eu gosto que todo mundo entenda. Tem mulher aqui que quando começou orando para Jesus salvar quem ela ama, seja filho, marido, mãe, pai, ela orava dizendo assim: Senhor, salva e faz dele um obreiro. Salve e faz ela caminhar comigo para a tua casa. Só que o tempo foi passando, parece que quanto mais você orava, no caminho ia piorando. Tudo vinha para baixar a sua expectativa. Aí agora você até ora, mas ora assim: ah, Jesus, prepara e leva. Só não deixa aí sem salvação não. Estou mentindo, menina? Estou não. As notícias do meio do caminho tendem a arrefecer sua expectativa. Quando você começou, você dizia: Jesus, me dá uma casa nova. Você imaginava a casa. Lá no começo você dizia: meu piso vai ser de porcelanato, minha pia vai ser... Eu sempre confundo o gelo com a pedra. Qual que é a pedra? É outro, é o grande... Mármore é melhor, vou ficar com o que o irmão falou. Uma pia de mármore bonita. Você via o sofá das revistas, você colava. Agora a gente está numa era mais moderna, né? Você printava. Você segue um monte de casa de decoração tendo só R$5 no bolso. Você curte tudo. Vai ser assim. Vai ser assim. Eita! Minha cara isso aqui, minha cara. Deus está te lembrando. Lembra? Agora, olha como é que a oração diminuiu. Você agora só diz assim: ah, Senhor, se tu me tirar do aluguel, tá bom. E o Senhor está dizendo: o que aconteceu com a piscina que tu me pedia para as crianças brincar? O que aconteceu com a garagem que tu cria? Que eu ia dar não só o carro, mas a carteira de habilitação. O que aconteceu? Não era assim? Com 20 anos, não tendo terminado os estudos, você dizia: vou fazer um supletivo. Fez 30 e não conseguiu fazer o supletivo. Você só tem um ensino fundamental e ainda tem gente do teu lado dizendo: vai estudar para quê se tu já passou dos 40? Mas com 30 você ainda dizia: vou me formar. Você pensava até em faculdade. Agora você só diz: Deus, abre a minha mente para eu conseguir ler pelo menos a Bíblia. E o Senhor está dizendo: o que aconteceu com aquela menina que não queria só ler, mas queria escrever livros? Sabe o que é isso? No caminho da realização do que a gente busca, recebemos todo tipo de influência negativa, para que essa expectativa vá ao chão. Não importune mais, não ore mais por isso. Está compreendendo aqui o texto? Esquece, deixa isso para lá. Não tem mais jeito, é o tipo de coisa que as pessoas e a vida querem que nós absorvamos no meio do caminho. Você não crê mais que vai servir junto na mesma igreja com o teu marido. E o Senhor está dizendo: lembra quando tu via no culto e tu olhava os obreiros de gravata e você dizia: um dia vai ser ele. Lembra quando tu comprava uma gravata pela fé e botou na gaveta e dizia: quando ele descer as águas batismais, a primeira ceia, eu vou botar nele essa gravata. De canto o Senhor está dizendo: o mundo está interferindo no que você me pediu, mas não ouça os mensageiros. Só lembra da minha voz dizendo: eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Segure a mão de alguém aí agora, mas faça essa pessoa sentir e perceber que não é você, é Jesus, através das suas mãos, segurando a mão dela. Feche os olhos. Feche os olhos. Segure a mão dela, não aperte, apenas segure firme e diga para ela: Ele vai contigo.
Diga, Ele vai contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele vai passar esse momento de desesperança contigo. Ele vai passar essa dificuldade contigo. A única coisa que Ele me usa para te dizer hoje é: não diminua os planos, não se esqueça dos sonhos, porque eu não me esqueci do que você me pediu. Eu vou fazer como você me pediu lá no começo, porque no começo tu me pedia melhor, no começo você cria mais. Eu estou visitando o teu começo. Eu vou fazer como tu me pediu no começo. Enquanto eles estão dizendo: Jairo, chega, para de importunar o mestre, não adianta mais, chega. Para de fazer campanha, para de fazer jejum, para de buscar, para de ir para a igreja, para de dizimar, chega de dar oferta, acaba com isso. Não foi assim que a mulher de Jó falou para ele: ainda temes a Deus? Amaldiçoa e morre. Tipo, chega disso. Aí olha Jesus, o que Jairo vai responder? Nada. Jairo vai responder? Abre a boca aí para a gente encerrar junto. Jairo vai responder? Jairo vai responder? Mas Jesus ouviu tudo. Quando dizem assim para as desprezadas: fulana é velha demais para casar. Quando ninguém mais acredita que você, querendo, vai casar de novo. Quando até você tem vergonha de dizer que quer casar por causa da tua idade. Jesus está dizendo: você não responde nada, mas esteja ciente, eu estou ouvindo tudo. Vou fazer como te disse lá no início. Jesus vai responder a Jairo, não aos mensageiros. Jesus vai responder a Jairo. Não espere que ele responda essas afrontas, essas palavras de desânimo. O compromisso dele não é com eles, é com a sua fé, é com você. Então preste atenção: se ele te responder, isso já deve te bastar. Não fique esperando que ele responda quem te perguntou. O que você não pode é ficar sem a resposta dele. Olha o que ele disse. A palavra dele é linda para Jairo. Você imagina alguém que chegou e botou o cara lá embaixo, ó, já era, tua filha morreu. Aí ele abre a boca e eu imagino o olhar dele. Ele era diferente. Ele é diferente. É diferente de um amigo, de um pai, de uma mãe. Quem aqui já teve a alegria de ver Deus tomar a boca de um profeta e descortinar um segredo do coração que só você e Deus sabia? É diferente ou não é? É diferente ou não é? É diferente. Quem aqui já teve a oportunidade de ouvir uma palavra onde você percebeu que não era um conselho, mas era o próprio Deus visitando o âmago da tua alma e trazendo resposta? É diferente ou não é? Eu imagino então ele olhando para Jairo e dizendo: não temas. Imagina o olhar do único homem que pode dar na cara do medo, dizer: não temas. Imagina o homem que andou sobre as águas olhando nos seus olhos. Ninguém tem mais autoridade do que esse homem. Imagina ele olhando nos seus olhos e dizendo: não temas. Parece que eu vejo até ele dando um sorrisinho e dizendo: crê somente. Como quem diz: foque em mim. Vamos junto. Caminha comigo. Bora lá que eu não esqueci o endereço da tua casa, não. Bora lá que eu ainda me lembro do número aonde você mora. Deus está mandando eu dizer assim: fala para ela que eu sei que ela ainda mora nos fundos. Jesus vai até a casa de Jairo e quando ele chega lá, ele bota para fora quem não tem a mesma expectativa de Jairo. Inclusive alguns desses eram seus próprios discípulos. E ele diz: esperem aí fora, não entra não, porque quem não crê no que você creu não merece ver em tempo real o que só a sua expectativa pode manter. Aí o que ele faz?
ela não está morta, ela só dorme. Jesus fala isso de quem morre há pouco tempo. Porque o que ele diz, o que ele está querendo expressar é que para ele, levantar um morto é tão simples quanto acordar alguém que está. Sabe o que eu estou vendo ele mostrar para Jairo e para todos que estão ali? Isso aqui não é difícil. Eu só precisava manter a sua expectativa. É mais difícil manter sua expectativa do que ressuscitar o morto. Você quer ver? Lázaro morreu. Jesus já havia dito, eu vou ressuscitá-lo. Sim ou não? Muito antes de chegar em Betânia, sim ou não? Mas quando chegou lá, primeiro falou com Marta, sim ou não? Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, naquele grande dia. Ele diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que eu esteja morto. O que ele está dizendo? Eu não vou ressuscitar Lázaro no dia do juízo, eu vou ressuscitar Lázaro. Agora veja, ele precisa da fé de Marta para ressuscitar Lázaro? Porque ele já havia dito que ia ressuscitar antes de chegar em Betânia, sim ou não? Sim ou não? Só que ele não ressuscita enquanto não levanta a expectativa de Marta. Aí depois que levanta a expectativa de Marta, ele vai para o sepulcro? Não, ele diz, cadê Maria? Vou chamar. Maria, o mestre te chama. Aí ela chega, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele chora com ela e ele diz assim, aonde o puseram? Depois que ele levanta a expectativa de Marta, depois que ele corrige a fé de Maria, aí ele diz, me leva lá, agora olha para mim. Se ele já sabia que o homem estava morto, porventura não sabia onde ele estava sepultado? Oh! Não me irrita. Sabia ou não sabia? Mas por que ele disse, me leva lá? Porque ressuscitar o morto é fácil, difícil é mover a tua fé. Olha a fé delas, Senhor, já cheira mal. Ele diz, me leve lá. Jesus ama pegar na mão e caminhar conosco. Mas sabe o que ele ama mais? Quando ele vê filho fazendo o que faz quando é pequeno igual o pai. É o filho pegando na mão do pai e dizendo, vem cá, deixa eu mostrar isso, veja isso, papai. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho que já viu o filho de vez em quando? Me dê a mão aqui, irmã. Pegando a mão do pai e da mãe, tu me ajuda. Pegando, vem ver isso aqui, pai. Vem ver, mãe. Aí você está ocupado, você está cheio de coisa para fazer. Mas a criança diz, vem, eu vou te mostrar. Vem brincar comigo, vem fazer isso, vem fazer aquilo. O Senhor está dizendo, eu amo pegar na tua mão e te levar. Mas eu amo quando Jairo pega na minha e diz, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Oh meu Deus. Olha o que ele diz a Marta e Maria, me leve lá. Foi Jesus que levou Jairo para a casa de Jairo ou foi Jairo que levou Jesus para a sua casa? Foi Jairo. Jesus está dizendo, eu amo quando você quer me mostrar, quando você me pega e me leva, eu amo. Sabe aquelas loucuras de quando você me pega, entra dentro da concessionária e diz assim, Jesus, é esse aqui, ó. Alguém diz, maluca, e ele diz, eu amo minha filha, eu amo quando você me leva, quando você me chama, quando você me convida, quando você me busca, quando você me cata. Tem filha aqui que sabe do que eu estou falando. Eu já vivi isso, alguém pode dizer é futilidade, mas eu chamo de intimidade. Em épocas de muita escassez, eu passava quando ia ter o congresso. E eu sou da época que a farda completa incluía a cor do sapato. A gente era obrigado a ter que usar a cor do sapato que a coordenadora mandava. E aí nessa época, estou reclamando não, tá, minhas irmãs? É porque era o processo. Para quem é duro, tudo é processo. E aí eu me lembro de passar no shopping, e eu e minha mãe, e a gente levar Jesus para o shopping. Pergunta para tua irmã, já levou Jesus no shopping? Nunca levou? Ou você é daquelas que diz assim, eu não vou ocupar ele com isso, ele tem coisa mais importante para fazer.
E Ele está dizendo: Camila, diga para ela que eu sou onipresente. Diga para ela que eu não tenho metade do poder que ela pensa que eu tenho. Eu sou o poder. Diga para ela que se ela orasse e me pedisse uma coisa a cada minuto, ela não me ocuparia em nada. Porque eu sou, eu tenho, eu posso. E o que eu faço não é ostentar, é manifestar o meu poder. Tem gente aqui que está achando que Deus é um velhinho que não pode ser ocupado. E você pensa que está sendo muito santa em fazer isso. Mas desculpe, eu não escrevi a Bíblia, mas fui chamada para pregar do jeito que está escrito. Sua humildade não é humildade, irmã, é puro orgulho da sua santidade. E isso tem te livrado. Livrado não, privado de viver um relacionamento íntimo com o Senhor. Vou falar. Religiosa. Vigia, minha amada. Nicodemos, procurando Jesus de noite, só na escassez. Faça isso não. Você sabia que Jesus foi a primeira pessoa que apresentou os discípulos, não o seu Pai como Senhor, mas o seu Senhor como Pai deles? Quando vocês forem orar, orem assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Quem ora assim é a gente. O que Jesus ensinou foi: Pai nosso. Só que teu pai era tão truculento, só te dava o que você precisava. E se você pedisse dinheiro, a primeira pergunta era: pra quê? Porque o meu era assim também. E quando Jesus te apresenta a paternidade do Deus que te assumiu, você pensa que só pode pedir para Ele quando você estiver quase morrendo. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: queres libertação? Aceite essa palavra e desfrute de uma intimidade sincera com teu Deus. Veja, Marta e Maria levaram ele para lá. Jesus quer que você mostre algumas coisas para Ele. E aí eu me lembro que nessa época de congresso, eu passava com a minha mãe na vitrine e eu dizia: mãe, aquela dali, mas olha o preço. Dá não. Aí a gente ia para a consagração no sábado. Quando saía da consagração no sábado de manhã, passava no shopping. Quando passava naquela vitrine, do nada, desconto de 80%. Minha mãe dizia: Deus preparou. Parcela aí, moça. Aí aqui, ó, passa tanto nesse e tanto nesse. E pode parcelar em quantas vezes? Aí a moça: até 6. Então 6. Ia para a festa, rodava no salto, dava lugar no poder, obedecia, respeitava a cor. Hoje a realidade é diferente. Sabe o que não mudou? É por saber que Ele está comigo que eu mantenho a expectativa lá em cima. E eu continuo chamando Ele para outros lugares, para conhecer outras pessoas, para romper comigo outros desafios. Porque o segredo não é chegar aonde eu quero, é saber que Ele está fazendo comigo o caminho. Porque Jesus nunca disse eu sou o destino, Ele dizia eu sou o caminho. Quem está entendendo, diga amém. Bota a bolsa da cadeira e fica de pé do seu lugar em nome de Jesus. Não saia do seu lugar, tenha temor. Falei para ficar de pé, não falei para ir embora, meu Deus. Vou pedir todo mundo para sentar de novo, para todo mundo ver só você andando. Não me irrita não. Botou todo mundo para fora e disse: Talita cumi, menina, te digo, levanta. A menina levantou na hora. A butuca dos olhos, tum. E levantou igual crente pentecostal, com fome.
Jesus disse: traga comida, alimente. E ela ficou bem. E aconteceu exatamente o que Jairo havia pedido: rogo-te que entre em minha casa. Aí diga para mim, ele entrou ou não entrou? Que imponhas a mão sobre a minha filha. Ele tocou nela ou não tocou? E ele deu vida a ela. E ele dizia: para que ela sare e viva. Foi como ele pediu ou não foi? Foi ou não foi? Mas qual é o segredo que a vida de Jairo nos ensina? Fique calada, fique calado quando os mensageiros vierem baixar sua expectativa. Deixe que Jesus responda, não a eles, você. Senhor, anima a minha fé. Não deixa essa fofoca acabar com a minha fé não, Jesus. Essa afronta, esse levante, Jesus, fala comigo. Porque se Ele falar com você, não vai mais importar para você o que andam dizendo ao seu respeito ou ao respeito do que você acredita. Pegue a mão de alguém aí, feche o corredor em nome de Jesus. Camila, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos levar Jesus aonde nós queremos ver Ele tocar. Se é uma pessoa, você vai levar agora em oração Ele até aonde essa pessoa está. Apresente essa pessoa a Jesus aí agora em oração. De mãos dadas com a sua irmã, feche os olhos, curva a sua cabeça. E só ouça aqui a minha voz. Comece a levar Ele. Se você está morando em uma condição que te envergonha, leve Jesus lá nos cômodos dessa casa. Se você precisa de uma obra, comece a falar para Ele quanto de tijolo o pedreiro disse que você tinha que ter. Seja específico. Quanto você precisava ter para começar essa obra? Leve Jesus lá agora, leve Jesus. Ei, apresente teu quintal, teu terreno. Se você precisa cimentar, eu estou vendo, tem mato na tua calçada porque você tem faixa de terra, mas não tem calçada. Leve Jesus lá. Leve Jesus aí agora onde está guardado o laudo que o médico te deu. Apresente para Ele agora esses exames. Apresente para Ele. Leve Jesus lá naquela loja que você quer comprar, mas não tem crédito ainda. Leve Jesus lá. Leve Ele na porta da autoescola que você deseja tirar carteira, mas não tem condições de pagar porque está muito caro para as suas condições hoje. Leve Jesus lá. Leve Jesus no leito da cama agora, no lado aonde dorme o teu marido. Leve Ele agora no quarto. Leve Ele em pensamento. Atravesse esse corredor, atravesse essa sala. Mostre para Ele o quarto aonde essa menina dorme. Diga como ela acorda. Diga porque ela está tão rebelde. Ei, talvez tenha alguém aqui que precise levar Jesus na cozinha. Abra agora a porta do armário. Mostre para Ele como está. Mostre agora. Mostre onde estão os eletrodomésticos. Pode fazer isso. Eu nunca fiz isso não, eu estou fazendo porque Deus está mandando. Leva Ele aonde a máquina de lavar quebrou. Leve Ele aonde o congelador, o freezer está lá guardando o bagulho porque não funciona mais. Leve Jesus lá na tua rua. Diga para Ele o número da casa aonde está a boca de fumo. Fala para Ele que você não tem dormido por causa do que está acontecendo ali. Leve Ele lá. Faça isso agora em oração. Leve Ele lá, leve Ele no teu quarto. Mostre para Ele aonde você orava e não ora mais. Leva Ele lá, leva Ele lá naquele parente distante que não mora aqui no Recife não. Você só fala pelo telefone, ninguém acessa Ele. Mas Jesus está dizendo: eu não preciso de latã, não preciso de gol. Eu chego, eu vou. Me apresente este parente. Pai, em nome de Jesus, como Jairo fez, nós fazemos agora. Rogo-te, nós te imploramos que o Senhor toque em quem precisa ser tocado para que sare e viva. Nós te imploramos, Pai, em nome de Jesus, que Tu entres
aonde só a tua presença pode mudar tal geografia, tal ambiente. Visita agora a mente dos homens e mulheres, dos jovens, das crianças que estão acompanhando agora o culto aqui dentro e online, e estão te pedindo para entrar em áreas aonde o remédio não faz mais efeito, aonde a justiça dos homens não pode mais atuar, mas o Senhor pode mudar completamente o quadro. Nós queremos te apresentar essa realidade e queremos te pedir: muda, 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 transforma, transforma para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai, ainda em oração, falando contigo, o que nós te pedimos agora, Senhor, é: mantenha a nossa expectativa. A nossa fé tem sido alvejada. Muitos de nós já não oramos mais o que orávamos no início, não porque tu não queres fazer, mas porque nós já não conseguimos mais ver como víamos. Mas a oração que Eliseu fez por Geazi, eu faço pela tua igreja nesta noite. Abra os olhos deles para que eles vejam, abra os olhos delas para que elas vejam o mundo espiritual trabalhando e em movimento. Faça essa pessoa ver o que tu estás movendo, o que tu estás fazendo, para que ela siga crendo, para que ela siga pedindo, para que ela siga intercedendo. Não deixe ela diminuir o sonho, não deixe ela diminuir o que ela te pediu por causa das circunstâncias. Não deixa ele desistir do que um dia ele te pediu por causa das adversidades, mas em nome de Jesus, levanta a nossa fé, ajuda-nos na nossa pequena fé e faz ela crescer, faz ela ser maior. Faça com que aquilo que nós vemos no caminho nos edifique a tal ponto que já não tenhamos a mesma expectativa do início, porque ela vai se tornar maior. Abra a boca comigo e diga: maior do que já foi até aqui. Abra a boca e diga: maior. Verbalize e diga: maior do que já foi até aqui. Agora solte a mão do teu irmão, bota a mão no teu coração e diga: maior, maior. Diga: maior. Ore comigo, diga: Jesus, maior do que já foi até aqui. Aumenta a minha fé, em nome de Jesus. Amém. Estás aqui. Declare: aumente a sua fé. Enquanto você adora, Ele trabalha. Abra os olhos, Senhor, para que eles vejam. Adore aí. Diga: estás aqui. É, operando milagre. Levante uma das suas